como é que nós sabemos que o coaching é um processo que levou aquela pessoa ao sucesso? Que o coaching praticado com essa pessoa levou essa pessoa ao sucesso. Porque na escuta que eu fiz de vocês, eu observei o quanto que é importante essa postura dos coaches, né? Esse reconhecimento. Então, a questão que a gente chega agora é como é que a gente sabe quais são os indicadores, né, que o coaching pode mensurar que realmente esse processo de coaching obteve o sucesso desejado. Wang? Bom, primeiro, antes de responder, na verdade, a como se medir o processo de coaching, eu quero dizer para vocês assim, que poucas pessoas podem escolher tanto como uma profissão de coaching, que você trabalha com algo que te dá prazer, você vê resultado, o teu resultado é o resultado do cliente, você vê o crescimento dessa pessoa com quem você contribui e, no entanto, é a sua carreira. Olha, se todo mundo pudesse unir, tá, tudo que mais ama fazer como carreira, eu acho que nós teríamos assim um mundo muito mais feliz. Né? Então, primeiro, assim, colocar para vocês que o nosso foco, o resultado principal do coach é o resultado do cliente. E é extremamente gratificante justamente por isso. Porque aí você tem um feedback, muitas vezes, direto do cliente, de dizer para você, e você está vendo e acompanhando a evolução, e ele dizendo como foi importante, seja o apoio ou seja as novas descobertas que ele fez sobre as capacidades dele. Ele diz, eu não acreditava que eu pudesse chegar tão longe. Então, relatos desse tipo nos motivam assim, extremamente. Agora, no início do processo, é muito importante, muitas vezes, numa conversa transparente, tranquila, com o cliente, nivelar expectativas e compreender qual o principal objetivo do cliente com o coaching. E aí, a partir dali, nivelada a expectativa e estabelecendo alguns, né, objetivos principais, seja um ou poucos objetivos, dentro do que é possível. E é muito importante que o coach seja bastante responsável com isso, de avaliar quanto tempo se necessita para chegar naquele objetivo. Porque um dos resultados, com certeza indesejáveis, é que a gente levante uma expectativa de alguma coisa impossível. Ok? Então, é muito importante que a gente, ao conhecer muito bem o método do coaching e numa conversa muito franca, avaliar isso conjuntamente, uma corresponsabilização com o cliente coachee, que a gente possa estabelecer a meta e quanto tempo se precisa. E um comprometimento mútuo de cada um fazer o máximo possível para que o cliente chegue naquele resultado. Agora, pode-se medir várias coisas, quantitativos ou qualitativos. Por exemplo, numa empresa, muitas vezes, eles medem algumas coisas quando é coach para o desenvolvimento e alavancar resultado em negócios. Você pode medir faturamento, você pode medir várias outras coisas. Por outro lado, timing é um pouco mais longo desse alcance. Agora, no desenvolvimento pessoal, 1 a 1, você tem algumas coisas voltadas, por exemplo, para a área de expertise do CIR, de comunicação, que você pode estabelecer desenvolvimento de habilidades específicas. Quando você busca desenvolvimento de habilidade específica, você consegue determinar um pouco mais o limite, o tempo que se necessita. E o tempo ele não é tão longo, ok? Agora, desde que você eleja uma ou poucas habilidades dentro do que é possível desenvolver naquele tempo, naquela quantidade de sessões. As sessões muito comumente são semanais, mas podem ser quinzenais e podem ser sob demanda, como é o caso, por exemplo, coaching de agenda citado pela Ellen. Sim, depende da realidade do cliente. Tá? Você pode estabelecer, então, em resumo, metas qualitativas ou quantitativas, pode voltar para desenvolvimento de habilidades, aumento de performance, acelerar mudança e adaptação em novas carreiras, novos postos de trabalho. Tem vários objetivos que normalmente as pessoas buscam. E é muito importante estabelecer um norte. Esse processo ele vai te impulsionar em que direção e qual seria um resultado desejável ou um resultado ótimo. E nivelar a expectativa com o cliente. Basicamente é isso. Bacana. Ciro? Obrigado. Só para complementar o que a Wang falou, por exemplo, nós algumas vezes trabalhamos a meta estratégica, que é alcançar a longo prazo, e uma meta de competência. Então, algumas pessoas procuram, olha, eu quero ser promovido dentro da empresa. Só que a promoção, ela depende parcialmente dele, mas não totalmente dele. Depende da empresa, depende do gestor. Então, é uma meta que não está ao alcance dele definir.
Então, nós não podemos, no processo de coaching, garantir para ele, não, você vai ser promovido. O que nós vamos identificar é o que ele precisa desenvolver para, então, estar apto a receber aquela promoção ou não. E aí são metas de comportamento, né? E aí esses comportamentos são observáveis. Então, nós podemos estabelecer como parâmetro esses comportamentos observáveis. Eu tive duas coaches, mulheres, que buscaram um coach de comunicação, processo de negociação. Então, elas queriam ampliar a habilidade de negociação. Uma delas, para pedir o desligamento de uma empresa, e nesse desligamento, conseguir que a empresa mandasse embora, ter os direitos e tal. Então, nós eu desenvolvi as habilidades junto com ela, mas o resultado não dependia dela, dependia inclusive de um terceiro. Ela teve sucesso, então tivemos duas medições, a competência desenvolvida e o resultado que ela queria. E um outro caso, ela queria a promoção. Ela conseguiu a promoção, mas o foco era o desenvolvimento da competência de negociação dela ao buscar o cargo que ela estava almejando. Então, não podemos trazer a responsabilidade para o coach daquela meta estratégica, e sim de apoiar a pessoa a ter aquela meta de comportamento. Bacana. Algum? Colocar? Acrescentando ao que eles acabaram de falar, como esse processo de potencializar a aprendizagem do outro depende do outro se responsabilizar pelo seu processo, não é? Eu gosto muito, tem uma palavra que eu gosto de usar muito que se chama ondas, não é? Então, muitas vezes você vai atingindo os objetivos, as metas, por indicadores que são combinados no início da relação e da parceria com o coach, que vamos atingir aqui primeiro esse primeiro momento, vamos chamar assim. E aí depois vai ter um segundo momento, e um terceiro momento. Quando você vê, você já conseguiu atingir o objetivo maior. Metas mais factíveis, coisas mais fáceis de serem atingidas. Isso no indicador de resultado. Na parte comportamental, realmente só o feedback do coach dizendo que ele está se sentindo mais empoderado, que ele está conseguindo ir mais para a ação, que ele está conseguindo obter mais motivação diante do objetivo dele, já é uma boa medida. Agora, quando envolve indicadores e metas de forma mais objetiva, particularmente essa questão de você fazer por ondas, por momentos, é interessante porque ele vai amadurecendo aos poucos e vai se empoderando de que ele pode conseguir, e aí isso vai dando um reforço maior para esse resultado final, do que ele já de cara botar um resultado que vocês já comentaram aqui, que pode ser impossível de se conseguir, né? Aí pode criar uma barreira, enfim. Então, assim, a gente vai trabalhando isso por ondas, por momentos, que é interessante, tá? Interessante. Olha, agora nós vamos para o segundo bloco. Você quer colocar alguma coisa nesse momento? Só para complementar, eu queria dizer que a gente normalmente faz no trabalho de coaching esse acompanhamento das metas. Elas são estipuladas no início para você, até mesmo como profissional coach, saber se aquele trabalho está sendo efetivo, está trazendo resultado. É bom fazer um acompanhamento das metas. No caso de indicadores, especificamente, as organizações geralmente focam em aumento de venda, aumento da produtividade, redução do turnover, redução de absenteísmo. Então, são indicadores muito específicos, muito fáceis de se quantificar. No ambiente executivo, também não é tão difícil, mesmo que seja um indivíduo, conseguir se organizar dentro de indicadores para que as reuniões que ele faz sejam reuniões mais rápidas, que sejam mais dinâmicas, que a partir do feedback da própria equipe ele consiga se reorientar, além das metas, né, que são metas de vida, de maior satisfação, de melhor relacionamento interpessoal, que nem sempre são tão facilmente quantificáveis, embora a gente também possa começar a contar quantos dias a gente é feliz, né? Até tem agora tem o desafio, né, de vamos tentar ser 100 dias felizes. Então, é possível que você, a cada final do dia, consiga quantificar isso também. Mas envolve muito o sentir, né, de cada um
e o feedback que a gente recebe dentro dos nossos ambientes mais íntimos e sinceros, né? Mesmo familiares ou organizacionais.